E aí, gente, era nem isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre mais economia comportamental. E hoje eu tô trazendo um artigo do Stefano Della Vigna, que tem uma coisa muito interessante, que a gente já viu anteriormente, só que de outra forma, sobre a maximização da utilidade, né? Naquele contexto que a gente viu anteriormente. Eu vou fazer aqui na direita. Então, basicamente, a gente tem a maximização de X dentro do conjunto global X, ao longo do tempo T. Então isso aqui significa que eu tenho ionésimo X, então x1, x2, x3 até xn dentro de X grande, né? Que é basicamente meu set de escolhas, lembra dessa questão da última aula, né? E aí você tem a soma do decay, deixa em outra cor, a soma do decay ao longo do tempo, que é o decaimento da noção de utilidade de desconto que você tem. Então, quanto você tem a versão de algo agora versus o futuro, e isso em que t vai ser igual a zero. Ok. E aí, a gente tem a soma da probabilidade do seu estado de espaço. Lembra que esse state space é basicamente a nossa forma de pensar, é o conjunto de coisas associadas às nossas escolhas, né? Elas agem nas nossas escolhas. É a forma que a gente pensa associada a um produto, por exemplo. Então, esse ST dentro de S global. Então, você tem ao longo do tempo, tu tem nossas preferências que vão mudando ao longo do tempo. Então, aqui pode ser a probabilidade com base do que você pensa como pessoa sobre as preferências associadas às suas escolhas. Que pode ser uma escolha de comprar um carro, por exemplo, uma casa, sei lá. E você vai ter, por fim, a utilidade. Vou pegar aqui a utilidade. X e T. Então, se ionésimo X ao longo do tempo T, continuados ao estado de espaço. É a mesma questão que a gente viu anteriormente, só que de forma mais diferente. Então, dá pra ver aqui. O que significa? Que você está maximizando as suas escolhas, no seu conjunto global de escolhas, ao longo do tempo em que você tem um decaimento que mostra o quanto você muda em relação a, por exemplo, vamos supor que aqui é o tempo T, e tu quer escolher uma compra agora versus futuro. Então, talvez você tenha uma noção de tempo de escolha em que você está disposto a esperar até aqui. Depois daqui, vamos supor que aqui seja 3 meses. Tu não queira mais esperar. Então, é, tem um decaimento, né? Em relação, pode até ser assim, na verdade. Tem um decaimento associado ao longo do tempo, né? Ao longo de D crescer, né? Você tem um decaimento associado a isso, né? Então, e você vai ter a utilidade da sua escolha associada ao que você pensa sobre aquela escolha. Que é esse estado de espaço associado às suas preferências, né? Prefere um Gol zerado, tunado, com nitro, caramba, ou tu gosta de um Palio, um Peugeot, né? Peugeot talvez a maioria das pessoas não goste, mas é, o grande ponto é esse, né? Tu, isso é possível? É possível você maximizar a sua utilidade, a sua satisfação em relação às suas decisões de compra? Não necessariamente, porque como eu disse anteriormente, a maximização é algo que no fim é subjetivo, né? Porque a gente está maximizando algo subjetivo. A utilidade é subjetiva. As nossas escolhas, elas não sempre representam as melhores. Então, a gente tem que trazer o teorema do von Neumann, né? O teorema minimax. E esse teorema minimax não, né? Minimax. Você quer minimizar seus custos, minimizar suas perdas associado a uma função de maximização, né?
Eu posso ter que vai ser uma maximização associada à utilidade, condicionada ao state space, por exemplo. Aqui eu só tô alterando, tá? Então, tu quer minimizar meu custo, que poderia pôr aqui também, e eu quero maximizar meus ganhos. Quero minimizar meus problemas e maximizar meus ganhos. Só que isso daqui também é complexo, porque como que você faz isso? Depende, é subjetivo. Obviamente, por exemplo, alguém que está falando de uma empresa, ele quer um maior lucro possível, mas um consumidor, que é o foco aqui, ele não. Ele, por exemplo, tu quer um PC. Qual PC vai te agradar mais? É o mais potente? É o da marca que você gosta? Isso depende. Por exemplo, eu tenho. Eu gosto de Alienware, por exemplo. É um gosto pessoal. Outra pessoa prefere um MacBook. Eu, pessoalmente, não gosto de MacBook. Se bem que eu nunca usei, né? Eu nunca toquei em um. Eu já vi com meus olhos, mas enfim. É... O grande ponto é que depende. Então, essa noção quando a gente trata de lucro de empresa, talvez é possível fazer essa função de minimização, maximização. Quando a gente fala de algo que é subjetivo até pra você, tipo, você compra uma coisa e de repente você nem gosta mais, sei lá, um videogame que você nem usa mais. Tu compra um PS5 Pro e você fala, nossa, pra que eu gastei nesse Pro, sendo que o outro é a mesma merda praticamente. Então é uma coisa subjetiva. Outras pessoas vão gostar do PS5 Pro ou do Switch 2. Então é uma questão subjetiva no fim. Tem pessoas que gostam do Switch 2 e acham que foi uma boa compra, outras não. Então essa noção de maximização poderia ser aplicada para o Switch, por exemplo. A noção de, ok, eu vou gastar 3 mil, além dos jogos que vai dar uns 2 mil aí para pegar uns jogos melhores aí. Ao longo do tempo, essa noção de querer os jogos agora ou depois, como afeta a sua decisão de compra, né? De eu querer, por exemplo, comprar o Super Mario Galaxy 1 e 2 do Switch hoje versus daqui a 3 meses ou um ano, juntando dinheiro. Então é uma noção subjetiva, depende. Depende da sua noção de gastos e noção de o quanto aquilo vai beneficiar você, no caso. Então tudo isso é subjetivo no fim, né? E tem uma coisa chamada diminishing sensitivity. O que é isso? Diminishing sensitivity. Diminishing sensitivity, que é sensibilidade diminuinte. Vamos lá. Muito simples. É uma noção também psicológica. Vamos supor que eu faço uma venda para você. Eu te vendo por $10. O mesmo produto. E outra pessoa vende por 15. O mesmo, não muda nada. Qual você estaria disposto a comprar? Com uma modificação quase nula. Obviamente as pessoas falariam 10, né? Se uma pessoa pechincha com alguém e consegue 5, que é um valor mínimo, é um valor pequeno, né? 5 a menos, ela vai pensar, nossa, eu tô ganhando pra caramba, né? Era 15, agora eu paguei 10. Porém, essa sensitividade aumenta, ela diminui, na verdade, em preços maiores. Por exemplo, se eu falar de algo que custou R$ 3.000, vou colocar aqui 3K, 3 mil, versus 3K e 200, não, vai, 3K e 100. A sua sensitividade é muito menor entre esses dois, porque, cara, de R$ 100 para 3 mil não tem muita diferença. Então, por exemplo, você vai comprar na internet, tu vai em duas lojas. Uma delas é pra fazer o login, coisa do tipo mais fácil, só que tá 3.1K, 3.100. A decisão aqui, por exemplo, de você pagar algo R$ 5 a mais, que era 10, por exemplo, vai ser muito maior. Eu lembro tava no cinema e falaram, ó, a gente tá com fome, compra lá um bagulho pra nós no um bagulho de compra, né? Então eu saí do filme e aí
Na época era R$ 7. Eu paguei R$ 7 no hot dog que via, tipo, um pão e uma salsicha sem nada. Aí começaram a dar risada de mim, porque como assim tem R$ 7 e compra um hot dog pequeno, que não dá nem pra uma pessoa direito. Tipo, tu pega um prensado enorme com duas salsichas, é, cheddar, purê e tudo, por R$ 3 na época, no shopping tu paga R$ 7. E essa questão de sensitividade, porque o preço é muito curto, né? Então de algo que é 3,50 ou R$ 3 na rua, né? Muito melhor, tava R$ 7 lá. Não é uma mudança muito brusca, né? Só que como é um valor menor, essa mudança é mais sensível, é sensível, né? A gente vai para uma coisa chamada princípio de Pareto e equilíbrio de Nash para terminar. Tem alguns papers que eu já fiz análise no meu Instagram sobre esse tema, fazendo experimentos associados a esse tema com pessoas. Normalmente, para valores menores, tu pode ter um equilíbrio de Nash, para diferença de preços. Para valores maiores, rola um princípio de Pareto. Então, se duas pessoas estão num dilema em associado a compra e venda, né? A tendência é que quando os valores são menores, a diferença de valor é menor dentro de por exemplo, de valores muito menores, a tendência é que há um equilíbrio em relação às escolhas, por exemplo. Vamos supor que tu tá duas pessoas tiveram o mesmo produto quebrado no aeroporto. Então elas estão no aeroporto, os mesmos produtos quebrados, e agora o aeroporto tem que pagar por esse produto quebrado que foi a culpa do aeroporto. Só que os mesmos produtos. Vamos supor que uma pessoa está nessa sala aqui, 1 e 2. Essa pessoa, ela pediu, vamos supor, R$ 40, $40 para ressarcir o produto, só que é um produto que é raro e ninguém sabe o preço direito. Então, só depende assim, da confiança nessas duas pessoas. E a outra, ela pode escolher, vamos supor, 40. Só que, vamos supor que é dita para ambas o que cada uma escolheu. Vamos supor que uma delas escolhe 80 por valor do preço. O aeroporto não sabe, os caras no aeroporto não sabem o preço. Não perguntar para essas pessoas, desse item raro, específico. Só que, caso ela minta, né? E outra pessoa falar 40, o cara fala, ó, esse cara aqui, ele tá falando 40 e eu 80, tem algum problema aqui. E no fim, eles podem pegar uma média aí e no fim deixar num preço que vai afetar o cara que pediu 80. O grande ponto é que você tem uma briga dos dois aqui, né? Se de um falar um preço, o outro pode ser afetado. Então, normalmente, com teste com pessoas reais, elas tendem quando saber o preço do que o outro escolheu, a não jogar muito pra cima. Então, na verdade, isso aqui era 55 ou 60, enfim. Quando os valores são maiores, para 200, então as outras pessoas tendem a escolher também valores com diferenças maiores, né? Aqui a gente tem o princípio de Pareto e aqui de Nash, um equilíbrio de Nash, que tende a gerar um valor parecido, né? Aqui uma diferença maior. Esse exemplo é basicamente um dilema associado a um experimento de pensamento nessa questão de um item que foi quebrado no aeroporto e duas pessoas têm que. As escolhas delas vão afetar o quanto elas recebem, né? Porque o cara que falou o valor menor, ele pode ser recompensado por isso, vamos supor. Então ele vai ser recompensado por falar a verdade, nesse contexto desse experimento de pensamento. Só que para valores menores você tem uma sensitividade menor e maiores nem tanto. Então essa noção de princípio de Pareto e equilíbrio de Nash, ela é interessante do ponto de vista de economia comportamental. Tem um paper, eu tentar achar no Instagram e colocar aqui na descrição que demonstra isso na prática, né? Com mais detalhes.
Então, o grande ponto é que você tem várias noções dentro da economia comportamental que podem ser úteis para nós em relação à forma que nós pensamos, né? Não necessariamente esse experimento ele é útil em todos os contextos, mas creio que é interessante ver quanto as pessoas, tipo, coisas que são, assim, que acontecem em relação à forma que as pessoas compram coisas. Como isso afeta, como a gente entende relações econômicas individuais do ponto de vista do consumidor. Que isso aqui é uma coisa. A economia complementar e a neuroeconomia é associada mais ao consumidor, né? Então, esse é o ponto no geral. Então era isso.